Bom dia, crianças, tudo bem? Nós vamos dar início à nossa aula aqui pelo Zoom e para poder iniciar essa aula, eu vou pedir para o Lucas nos dirigir a Deus em oração, tá bom, Luquinhas? Então, ora pelos pedidos, por favor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por esse dia, pela vida e pela salvação. Jesus, abençoa o pastor que está viajando, também o presbítero João e todos os irmãos da nossa igreja, todos os pedidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então tá bom. Então, por enquanto, todo mundo de microfone fechado. A gente na última aula viu com a tia Sara que Jesus, ele foi traído, que Judas traiu ele e que ele foi levado a julgamento. E por mais que ele fosse inocente, por mais que não tivesse nada contra ele, ele foi condenado à morte. E nesse meio tempo, os discípulos que acompanhavam Jesus, eles, estavam assim, mas como? O meu mestre, ele, não, nós não podemos abandoná-lo, nós não podemos deixá-lo, e agora, e agora, e agora? E principalmente um deles, ele se considerava o discípulo mais próximo de Jesus, aquele que ele amava mais, aquele que era mais amigo, que era Pedro. E Pedro falava que nunca abandonaria Jesus. Mas ele mentiu. Calma, Diogo. Segura essa emoção aí agora. Vamos ver quem tá com a Bíblia aí. Então, trouxe a Bíblia. Eu tô. Muito bem. Eu vou pedir para abrir vocês lá em Marcos, capítulo 14, versículo 30. E eu vou pedir hoje para... Rosa, você tá com a Bíblia? Foi buscar? Corre, Rosinha, corre, Rosinha. É Marcos o quê? Marcos, capítulo 14, versículo 30. Rosa, estamos na torcida aqui. Ô tia, como é? Tia? Marcos, capítulo 14, versículo 30. Oi, Gui! Pessoinhas na aula. Então, eu vou pedir para a Isa ler e a Rosa vai ler na próxima, tá bom, Rosa? Então, Isa, você lê pra gente, por favor? Claro. Só pôr no óculos. Isso. Não força a vista. É o 30, né? Versículo 30. Versículo certo? 30. É o quê, tia? Marcos, capítulo É o versículo 14, 30. versículo 30. Marcos. Capítulo 14, Respondeu-lhe Jesus. versículo 30. Lê, Isa. Pode ler, tia? Pode. Respondeu-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Pedro ficou bravo com essa afirmação de Jesus. Ele falou, nunca que eu vou negar o Senhor. Imagina, isso tá errado. O senhor estava falando que Jesus estava errado, que ele nunca ia negar Jesus. Mas a gente sabe que não foi bem assim, né? Quando Jesus estava lá, junto com Caifás e os sacerdotes, Pedro estava do lado de fora, né? Ele estava esperando para ver o que ia acontecer. Aí nisso chegou uma pessoa, né, e falou assim, não sei do que... falou assim, não é você que fica perto de Jesus o tempo todo, que tá lá seguindo ele? Aí Pedro falou assim, eu não sei do que você tá falando. Ó, já começou aí, tipo, eu perto de Jesus, imagina, eu, Pedro, eu nunca. Aí depois disso, né, Pedro, ele estava lá, ele saiu do lado de perto, né? E aí ele falaram de novo. Não era você que era amigo, Pedro, amigo de Jesus? Aí Pedro já falou assim de novo. Juro que não conheço esse homem. Um dos discípulos falou, juro que não conheço Jesus.
Aí Pedro continuou andando, foi para fora, tal, ficou meio bravo e tudo. E aí outra pessoa falou assim: olha, aquele ali é um dos seguidores de Jesus. Aí Pedro já estava bem bravo, bem furioso e falou assim: juro que não conheço esse homem, que Deus me castigue se eu não estou dizendo a verdade. Ainda colocou o nome de Deus no meio para falar que ele estava falando a verdade. E aí, o que aconteceu nesta hora? Olha aqui. O galo cantou quantas vezes? 3 vezes. O galo cantou 3 vezes. E aí, Pedro, ele parou assim, ouviu o galo e falou: Jesus estava certo, eu iria negá-lo. E aí, gente, ele ficou tão triste, ele se arrependeu tanto, diz que ele chorou assim, chorou de tristeza, porque ele viu que realmente ele estava negando o nome de Jesus e ele se arrependeu daquilo que ele tinha feito. Mas a noite não parou por aí, não. Teve uma outra pessoa também que viu que tinha feito coisa errada. Só que esse aí era pior ainda, era o Judas. Lembra o que Judas tinha feito? Tinha entregue Sim, Jesus. ele pulou da árvore e se matou. Calma, Diogo. Tô falando antes. Judas entregou Jesus por quantas moedas de ouro? Quem lembra? 30. 30 moedas de ouro, isso moedas mesmo, de prata. Ana. E aí, quando ele viu, porque ele achou o quê? Que não ia acontecer nada com Jesus. Ele falou assim: eu vou ganhar um dinheirinho, Jesus não fez nada de errado, ele vai ser livre e ainda vou ficar com esse dinheiro para mim, ó, negocião. Só que quando ele viu que Jesus tinha sido condenado, gente, aí ele ficou com remorso. Ele ficou: nossa, que besteira que eu fiz. Jesus vai ser morto agora. Aí ele foi lá com os sacerdotes, falou assim para eles: ó, eu pequei entregando à morte um homem inocente. Sabe o que os sacerdotes falaram? Problema seu. Eu não tô nem aí. Você já fez a sua parte, faz o que você quiser, porque Jesus já foi condenado mesmo. A gente não tá nem aí para você, para Jesus. O que a gente queria, a gente já conseguiu. Aí Judas foi lá, jogou as moedas no pé dos sacerdotes dentro do templo, saiu e se enforcou. Ele se matou enforcado. E aí, o que a gente vê nessa parte? A diferença entre a atitude de Pedro e a atitude de Judas. Pedro, ele realmente se arrependeu. Ele pediu perdão para Deus, ele se arrependeu, ele chorou, ele viu que ele tinha feito uma coisa muito errada quando ele negou Jesus. E Judas? Judas, ele só teve um remorso, ele só, acho que fiz uma coisa errada. E às vezes, a gente tem que parar para pensar, a gente está realmente se arrependendo de uma coisa que a gente faz errado, com as outras pessoas, ou com os nossos pais, ou com os nossos amigos, ou se a gente só está tendo um remorso, porque aquilo teve uma consequência um pouquinho pior do que aquilo que a gente pensou que ia ter. Às vezes a gente pode pensar assim: quer saber? Eu vou ali e vou colocar o pé para minha amiga ela levar um tombinho, vai ser engraçado, vai todo mundo dar risada. Aí a pessoa foi lá, colocou o pé, a amiga caiu, e em vez de levar um tombo, ela caiu de cara no chão e quebrou o nariz. Aí você fala: nossa, eu acho que eu exagerei, eu não devia ter feito isso, mas eu vou colocar o vídeo na internet para todo mundo dar risada comigo. Será que essa pessoa se arrependeu ou só ficou com remorso porque a amiga se machucou? Só ficou com remorso porque a amiga se machucou. Porque se ele ficasse assim, nossa, eu não devia ter feito isso, ele não postaria na internet, essa pessoa. Exatamente. Então, isso é só um exemplo da diferença de realmente a gente se arrepender. Se ela tivesse se arrependido, ela teria ido lá, visitado a amiga no hospital, ver se precisava de alguma coisa, pedido desculpa, mas ela só ficou meio assim, pediu aquela desculpinha na hora e mesmo assim postou o vídeo na internet para todo mundo dar risada junto com ela, entenderam? Então, a gente tem que pensar, se realmente a gente está se arrependendo
das coisas erradas que a gente faz e não comete mais, ou só tendo um remorso e deixa pra lá que vai dar tudo certo depois, quando a gente sabe que na verdade não é assim. Então Judas só teve um remorso, mas aquilo pesou tanto nele que ele foi lá e ainda fez uma coisa pior, que ele tirou a própria vida, quando quem só pode tirar a nossa vida é Deus. Ele não se arrependeu, ele só teve um remorso, mas Pedro se arrependeu, tanto que depois ele foi um grande missionário que pregou a palavra de Deus em vários lugares além de Israel. Mas continuando a nossa história, Jesus, vocês lembram, né, que ele foi condenado. Aí os soldados do Pilatos levaram lá para o palácio do governador. Eles reuniram todos os soldados, tiraram a roupa. Jesus estava com uma roupa bonita, sabe? Era um linho bonito. Tiraram aquela roupa de Jesus, colocaram um manto vermelho. Vocês viram o bonequinho que eu fiz? E aí pegaram aqui, ó, uma coroa de ramos cheio de espinho e colocaram na cabeça de Jesus. Não deve ter doído nada, né, gente? Não deve ter doído nada essa coroa de espinhos na cabeça dele. O que vocês acham? Eu acho que deve ter doído bastante, porque espinho você colocar na sua cabeça e acontece qualquer coisa, espinho entra na sua cabeça. Já pensou? Nossa, dói muito. Dói muito. Aqui. Deve doer muito. Eu nunca fui picada por... Nunca me espetei com espinho, mas acho que deve doer muito. É. Aí colocaram um bastão na mão direita. Eu esqueci meu bastão. Mas colocaram um bastão na mão direita de Jesus. E aí todos eles começaram a fazer chacota de Jesus, a zoar com ele. Jesus dava assim, ó rei, ó Senhor, o nosso rei. Começando a fazer chacota de Jesus. Falando assim, esse aí todo cheio, todo ensanguentado, todo machucado, imagina que ele é o rei, ó rei, e zoando com Jesus. Jesus estava lá, sendo humilhado pelos soldados. Aí levaram Jesus até o Monte Gólgota, que é o monte, que é o lugar, que é a tradução para lugar da caveira, né, que é o lugar da morte, e crucificaram Jesus. Então imagina um prego entrando nesta mãozinha, outro prego entrando nesta mãozinha. Aquele não tem pezinho, mas imagina que juntaram os pés deles e colocaram. Vocês acham que doeu? Muito. E não é pregão. Alguém já espetou a mão numa agulha? Ou num alfinete? Já. Dói. Quem já espetou, dói? Dói, não dói? Agora imagina um prego, gente. E era um prego grande para poder segurar Jesus lá. Era um prego grande. E já estava com a coroa de espinho. E a humilhação não parou por aí, não, gente. Imagina, ainda queriam humilhar muito Jesus. Colocaram uma placa em cima da cruz dele. Vamos ler lá em Lucas, capítulo 23, versículo 38, o que está escrito nessa placa? Aí você lê para a gente agora, Rosinha, por favor. Lucas, capítulo 23, versículo 38. Pode ler, Rosinha. 38, né? Isso, Lucas 23, 38. Lucas, Capítulo 23, versículo 38. Pode ler, Rosinha. Tá. Também sobre ele estava esta epígrafe em letras gregas, romanas e hebraicas. Este é o rei dos judeus. Então colocaram uma placa, porque eles colocavam em cima da cruz uma placa falando por que ele foi condenado, qual era o crime que ele tinha cometido. E olha o que colocaram na placa de Jesus. Este é o rei dos judeus. Então eles sabiam que eles estavam fazendo, sabiam que ele era inocente, que ele estava levando o
a culpa por uma coisa que ele não fez. E ainda colocaram lá na placa. E não acabou por aí, não. Jesus, ele ficou com sede. O que eles fizeram? Colocaram numa esponja uma bebida amarga e colocaram na ponta de uma lança para colocar na boca de Jesus. E ainda por cima, lembra que eu falei que ele estava com uma roupa de linho muito fina que arrancaram dele? Vocês lembram que eu falei isso para colocar o manto vermelho? Eles sortearam para ver quem ia ficar com a roupa de Jesus, que era um tecido muito caro naquela época. Então humilharam Jesus de todas as formas. E aí a cruz dele estava entre outras duas pessoas que tinham sido condenadas, 2 ladrões. Um ladrão do seu lado direito e um ladrão do seu lado esquerdo. O ladrão, um dos ladrões, ele ficava zombando de Jesus. Ele ficava falando assim: você não é o rei? Então tira a gente daqui. Se você é rei, por que você não tira a gente daqui? Por que a gente está sofrendo? Tira a gente daqui. Só que o outro ladrão, ele falou assim: Jesus, lembra-se de mim quando o Senhor vier no seu reino. Ele reconheceu que Jesus realmente era o Salvador. Ele estava se arrependendo daquilo que ele tinha feito de errado. Então aí Jesus respondeu: eu afirmo a você que isto é verdade. Hoje você estará comigo no paraíso. Então o ladrão se arrependeu, Jesus perdoou e falou que os dois estariam no paraíso. Por quê? Porque Jesus sabia que aquele ladrão iria morrer e ele também iria morrer naquele lugar. E aí os sacerdotes, eles foram lá também. Não estava só os soldados e o povo. Os sacerdotes foram lá para ver a morte de Jesus. Eles queriam ter certeza que Jesus tinha morrido. E aí, quando estavam lá, eles começaram a zombar de Jesus. Falaram assim: você não é o filho de Deus? Por que você não sai daí? A gente vai crer em você se você sair daí. Mas você é o filho de Deus, você tem que fazer alguma coisa. Jesus, ele não fazia nada, porque ele sabia que se ele descesse daquela cruz, todo o plano que Deus tinha feito para livrar a gente do pecado, ele não aconteceria, porque precisaria que ele morresse por nós, derramasse o seu sangue para que os nossos pecados pudessem ser perdoados. Então, né, lembra, Jesus foi lá, isso estava acontecendo tudo quando? Na sexta-feira de Páscoa. Então, Jesus foi lá, ele foi julgado, ele foi condenado, de manhã ele foi levado para o Gólgota, e ao meio-dia o céu começou a escurecer. Escurecer assim, ó. Começou a ficar tudo escuro. Começou a escurecer tudo. E ficar bem escuro, 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 escuro. E quando foi às 3 horas da tarde, 3 horas depois, né, do meio-dia, Jesus gritou assim: meu Deus, por que me abandonaste? Vários estudiosos falam que nessa hora todo o pecado do mundo estava vindo para cima de Jesus. Ele estava sentindo todo aquele peso, toda aquela dor, que ele estava sentindo a dor de morrer, a dor dos nossos pecados. Por isso que nessa parte que a gente vai aprender hoje do credo apostólico, fala que ele desceu ao Hades, que ele realmente morreu. Ele morreu com dor, ele sofreu no nosso lugar, entendeu? De tanto que ele estava sofrendo, que ele desceu ao Hades, que é um lugar de morte, um lugar de dor e de sofrimento. E aí, por suportar todas essas nossas dores, ele deu um grito: está consumado, e morreu. E ali, naquele momento, houve um terremoto. Imagina um terremoto. Houve um terremoto que todo mundo sentiu, todo mundo assim: nossa, o que está acontecendo no terremoto? E nesse terremoto, pessoas ressuscitaram, mortos voltaram à vida. Não estou falando de zumbi, gente, que hoje em dia, né, zumbi, não. Estou falando de ressuscitar, de voltar à vida mesmo. Os mortos ressuscitaram. E no templo existia uma cortina que separava o lugar onde só o sacerdote podia entrar para falar com Deus e as outras pessoas. Esse lugar chamava Santo dos Santos. E nesse momento que teve o terremoto, que pessoas ressuscitaram, o Santo dos Santos se rasgou assim, de cima a baixo. Mas, gente, imagina que isso era uma cortina enorme, era uma cortina grossa, pesada, grandona, e ela rasgou de cima a baixo. Por que vocês acham que a cortina do Santo dos Santos se rasgou?
Quem tem alguma ideia? Porque naquela hora meio que Deus estava se unindo com as pessoas, que daí eles poderiam se ver quando eles morressem. Isso mesmo. Ana, tem alguma ideia? É por causa do El entre Eu os homens. tenho. Peraí, deixa a Ana falar primeiro, Di. Posso falar a minha? Pode. Eu acho que a cortina se rasgou porque naquela época só os sacerdotes podiam entrar nesse local santo. E com a chegada de Cristo, com a morte de Cristo, a gente teria não somente os sacerdotes, mas todo mundo poderia falar com Deus e ver ele quando na sua segunda vinda. Exatamente, gente. Quando o Santo dos Santos se rasgou, era o símbolo de que agora qualquer pessoa poderia ter acesso a Deus. Antes, só o sacerdote... O elo entre Deus e os homens se cumpriu? Isso, exatamente, Di. Agora, lembra que o pecado separou a gente de Deus? O pecado nos separou de Deus. Mas com a morte de Cristo, nós fomos o quê? Ele venceu a morte. Ele morreu pelos nossos pecados. Então, essa distância que tinha entre Deus e os homens não existia mais. Jesus nos religou a Deus. Todos nós poderíamos voltar a falar com Deus em nome de Jesus. Então, por isso que se rasgou de cima a baixo do Santo dos Santos. Era o símbolo de que nós estaríamos novamente ligados a Deus. Então, Jesus morreu. Jesus morreu. E vocês lembram que ele morreu na sexta-feira, né? Vocês lembram que ele morreu na sexta? Só que os judeus tinham uma tradição. A partir das 6 horas da tarde de sexta até as 6 horas da tarde de sábado, eles não poderiam fazer nada. E Jesus tinha morrido às 3 horas da tarde. Então agora eles tinham que dar um jeito no corpo de Jesus. Eles tinham que correr para poder tirar Jesus da cruz e fazer alguma coisa. E aí estava todo mundo meio assim, né? Porque Jesus tinha sido condenado. Muitas pessoas já estavam negando Jesus, mas tinham seguidores secretos que não queriam que soubessem que eles seguiam Jesus, mas eles seguiam. Mas nessa hora não dava mais para ser secreto, tinha que ser feito alguma coisa. Então, José da cidade de Arimateia foi lá até Pilatos e pediu licença para ele para tirar o corpo de Jesus da cruz, se ele poderia tirar o corpo de Jesus. E Pilatos permitiu. Então José de Arimateia, que seguia secretamente Jesus, foi lá e tirou o corpo dele da cruz. Aí eles tinham que levar ele para um túmulo, né, que naquela época não se enterrava, era como se fosse uma caverna. E aí José de Arimateia conseguiu um túmulo novo, bem bonito, para colocar o corpo de Jesus, só que ele não foi sozinho, não. Nicodemos, que era outra pessoa que também ficava ali sem falar para todo mundo que seguia Jesus, ele foi junto com José de Arimateia, e aí eles prepararam o corpo de Jesus. Nicodemos levou 35 quilos de mistura de fragrância. 35 quilos. Quer ver? Ana, quanto pesa a Rebeca, mais ou menos? Você sabe? Eu não sei direito. Entre uns 17 e 18 quilos, mais ou menos. Ela já tá Como ela tem pesadinha essa para restrição pegar. alimentar. Como ela tem essa restrição alimentar, que ela não pode comer proteína, então ela não ganha muito peso. Mas ela tá mais ou menos com isso, um pouco abaixo de 20 quilos. Mas já tá difícil de pegar ela no colo, não tá? Bem difícil. Agora imagina 35 quilos de fragrâncias, de misturas aromáticas que eram preparado o corpo de Jesus. Então eles enrolaram eles em lençóis limpos, prepararam com todos esses aromas e levaram até o túmulo e lá deixaram o corpo de Jesus. Então, acho que esses discípulos que achavam que eram secretos, não eram mais secretos não, né? Eles já agora, né, todo mundo já sabia que José de Arimateia e que Nicodemos
seguiam a Jesus. Então, olha que essa parte que a gente aprendeu hoje, que maravilhoso ver que apesar do sofrimento de Cristo, de tudo que ele passou por nós, ele não fez o que ele poderia ter feito. Que era o quê? Eu não quero mais fazer isso. Eu tô sofrendo demais. Esse povo não merece. Eu vou embora daqui, tá todo mundo me negando. Eu vou voltar para o céu. Não. Ele cumpriu a vontade de Deus, cumpriu o plano de Deus e sofreu todas as nossas dores, por todos os nossos pecados, para que nós pudéssemos ser religados a Deus. E é isso que fala o pedaço do credo apostólico de hoje. Quer ver? Eu vou compartilhar aqui com vocês. Olha aqui, tá todo mundo vendo? Sim. O que está escrito nessa parte do credo apostólico? Foi crucificado, morto e sepultado e desceu ao Hades. Então ele foi crucificado, morreu e foi sepultado. E esse desceu ao Hades é justamente o que eu falei do sofrimento que ele teve, que é um lugar de morte, um lugar de sofrimento. Hades é uma tradução mais ou menos para o inferno, para o lugar de morte. Então não é que Jesus ele foi ao inferno, porque até ele falou, né, pro ladrão lá na cruz que eles estariam naquele dia nos céus com Deus, mas sim falando do todo o sofrimento que ele levou por cada um de nós. Então, que nós possamos entender essa parte do credo e continuar aprendendo, né? E colocando em prática tudo aquilo que Deus falou para nós. E entender que isso não é apenas uma história, mas que realmente Jesus morreu na cruz por cada um de nós e sofreu, gente. E teve todo esse sofrimento por nós, certo? Todo mundo entendeu? Tem alguma dúvida? Não dessa parte? Então eu vou pedir para o Di encerrar aqui a nossa aula, tá bom, Di? Com uma oração. Tá bom? Você encerrar a nossa aula, Di, por favor? Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, muito obrigado por mais um dia de aula dessa igreja, Senhor. Abençoe as pessoas que estão com coronavírus, o presbítero João, que está com problema na mão dele. Abençoe o pessoal que está se curando, as pessoas que estão morrendo, para as famílias ficarem com o coração bom e acreditar em Deus. Abençoe tudo isso. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então está encerrada a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Um bom domingo a todos e tchau!